dia 7 de junho, estamos aqui reunidos para mais um culto online da CMC. Agradecemos a Deus por mais esse dia que Ele nos dá, cheio de alegria e de saúde, e pelo privilégio de podermos nos reunir no Seu nome e fazermos parte da Sua igreja. Hoje nós vamos louvar a Deus através do grupo de música da CMC. É só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz
Gostaria de lembrar os irmãos a continuarmos louvando a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. As contas da CMC se encontram na tela. Você pode realizar o seu depósito ou transferência bancária. Como o nosso escritório não está funcionando ainda, você deverá enviar o seu comprovante para o nosso e-mail ou WhatsApp. Um aviso importante aos pais. A lição 11 do trabalho das crianças já se encontra no site da CMC. É só entrar e baixar o material. A Patrícia Mortari, que é uma das nossas líderes do Ministério das Ovelhinhas, fará agora uma oração para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Oi pessoal, tudo bem? Vamos orar? Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Obrigado porque eles são importantes para a sua igreja, Pai. E eu quero abençoá-los, Deus, nesse momento de quarentena, onde eles estão com estudos, Deus, online, e que o aprendizado deles, Deus, em nada seja prejudicado, Senhor, em nome de Jesus, que eu quero, Deus, estar abençoando, Deus, nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens, Deus, com toda a sabedoria que vem do Senhor, com toda inteligência, criatividade, e que eles possam, Deus, desfrutar da Tua excelência no momento dos estudos, Deus. Ajuda, Senhor, eles, Deus, na concentração durante o período de estudos. Ajuda, Deus, para que não se distraiam, Deus, com a tecnologia dos celulares, dos notebooks, computadores e jogos, que eles possam estar concentrados, Deus, nos estudos e que eles possam, Deus, aprender, Senhor. E que eles tenham, Deus, total discernimento, Deus, de que o Senhor está junto com eles, Jesus, ajudando-os, Deus, nesse momento,
e que em todo tempo o Senhor está ali dentro da sua casa, dentro do seu quarto, ajudando, Senhor, eles, Deus, nos estudos, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, também os pais, ajudando-os, Deus, nesse momento de estudos dentro de casa, dando toda a sabedoria e discernimento. Abençoa também os professores, que tenham, Deus, toda a direção do Senhor para darem as aulas à distância. É o que te rogamos e queremos abençoá-los, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A mensagem desse domingo será realizada através do pastor Jorge Mitian, da Argentina, nossa cobertura espiritual. Nós pedimos a ele que ele nos enviasse uma reflexão bíblica e ele nos atendeu prontamente. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco agora, que nós estejamos atentos à sua palavra nesse momento. Amados irmãos e irmãs de Bauru e também de outras localidades do Brasil, é uma alegria grande poder comunicar com vocês através deste meio. O tema que hoje quero apresentar é a quarentena do apóstolo João. Em realidade, o foco principal é a revelação de Jesus Cristo. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Foi o autor de 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, 3 epístolas e um livro de Apocalipse. Estima-se que ele tinha sobrevivido aos outros 11 apóstolos. No ano 94 depois de Cristo, talvez João já tinha uns 80 anos de idade, sob a perseguição do imperador romano Domiciano, ele foi exilado na ilha de Patmos. Esta ilha fica no mar Egeu, entre a Grécia e a atual Turquia. Então era a província romana de Ásia. Ele passou 2 anos lá, em quarentena, entre aspas, em condições muito difíceis. O mesmo apóstolo expressa assim em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ele disse assim: eu, João, seu irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No ano 96, o imperador Diocleciano foi assassinado por uma conspiração de seus subordinados. E de acordo com os poucos dados disponíveis, é possível que João tenha retornado a Éfeso para presidir a igreja naquela cidade. Naquela ilha, João teve uma grande revelação sobre Jesus Cristo. A palavra revelação em grego é Apocalipse. O livro de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Queridos irmãos, nosso conhecimento de Jesus Cristo nunca é suficiente. O que nós sabemos sobre Ele é muito menor de aquilo que nós ainda podemos saber conhecer.
Você pode dizer, com certeza, que se há um homem que conheceu Jesus Cristo profundamente, foi justamente João. João foi um dos 2 primeiros discípulos. Ele era o discípulo amado, aquele que na última ceia pôs a cabeça no peito de Jesus. João teve uma revelação tão grande sobre Jesus Cristo que foi capaz de escrever palavras incomparáveis sobre a pessoa de Cristo. Ele inicia seu evangelho com estas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E depois diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que mais poderia aprender João sobre Jesus? No entanto, o apóstolo idoso, estando confinado e preso em uma ilha rochosa, inóspita, estando em uma longa quarentena de 2 anos, não se tornou deprimido ou amargurado, não se abandonou a si mesmo. Ele estava em comunhão com Deus, ele estava no Espírito. E um dia do Senhor, ele teve uma extraordinária revelação de Jesus Cristo. De repente, ele ouviu uma grande voz, como uma trombeta, dizendo: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Onde conseguiu o ancião João um lápis, uma caneta e papel para escrever essa revelação? Na época, escrevia-se com uma caneta em papiros. Não sei como e onde, mas ele conseguiu. Caneta, tinta e papiros. E escreveu o livro de Apocalipse, que logo foi dividido em 22 capítulos e é o último livro da Bíblia. Queridos irmãos, nós que estamos nesta quarentena, que em comparação da quarentena de João, a nossa é muito pequena. A pergunta é: como estamos? Como estamos utilizando nosso tempo? Como estávamos antes da pandemia começar? Como estávamos em nossa comunhão com Deus, em nossa vida de oração? Como estávamos na leitura da palavra de Deus? Muitos crentes têm a sensação que já sabem tudo sobre Jesus, que já temos todo o conhecimento e nada mais que aprender. Eu quero parabenizar aqueles irmãos e irmãs que, tendo interrompido com esta pandemia a carreira excessiva de trabalho e atividades, ordenaram suas vidas e estão dedicando mais tempo à oração
e a comunhão com Deus. Voltando para o Apocalipse. Apocalipse é um livro extraordinário, mas difícil. Está cheio de símbolos, linguagem metafórico, cheio de números, imagens, figuras, que pode até deixá-lo tonto e confundir ao melhor estudante da Bíblia. Mas para não perdermos na floresta emaranhada deste livro, e para evitar perder a vista, a visão do fato principal e central do livro, que é anunciado na primeira frase do livro: revelação de Jesus Cristo. Queridos, a coisa mais importante no livro é nos revelar a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E apresentarmos ao grande vencedor da história da humanidade. Somente no primeiro capítulo de Apocalipse eu descobri que João proclama 28 verdades maravilhosas sobre Jesus Cristo. Ele revela quem é Jesus. Mas vou me limitar aos 7 primeiros. Capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele glória e poder por sempre e para sempre. Amém. Aqui nestes 2 versículos temos 7 verdades que nos revelam sobre Jesus. A primeira delas: Jesus Cristo é a testemunha fiel. Testemunha de quê? Uma testemunha é alguém que estava num específico local e testemunha o que ele viu e viveu. Jesus prestou testemunho de quê? Bom, do reino eterno de Deus. Seu tema sempre foi o reino de Deus. Ele nos revelou que Deus é seu Pai e que Ele é seu único Filho. Ele nos revelou o amor do Pai, o eterno desejo do Pai de nos adotar como filhos. Ele nos ensinou a doutrina do Pai, a vontade do Pai. Jesus nos anunciou que depois que morresse por nós, enviaria o Espírito Santo para estar conosco para sempre. E outras verdades mais. Ele é a testemunha fiel. Tudo o que ele disse é verdade. Este texto também nos revela uma segunda verdade. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Sim, ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos. Outros antes dele ressuscitaram também, mas todos eles morreram novamente. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou dos mortos,
para nunca mais morrer. Com sua ressurreição, ele venceu a morte, venceu o pecado, a maldição, a doença, o inferno e o próprio Satanás. Además, primogênito entre os mortos também significa que ele garantiza a ressurreição de todos aqueles que cremos nele. Um dia todos também vamos morrer, mas quando Jesus volta à terra, nós, os crentes, ressuscitaremos, e essas milhões de ressurreições, o gerador delas será o poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso será aquele dia quando Ele retorne à terra. E então ressuscitaremos com corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus, e nunca mais voltaremos a morrer. Aleluia! Aqui João declara: Jesus é o soberano dos reis da terra. O Filho de Deus ressuscitado recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra. Todos os reis e governadores das nações se prostrarão perante dele. Onde está hoje o rei Herodes? Onde está hoje Pôncio Pilatos, Júlio César, Napoleão? Onde estão todos os reis das nações e os presidentes? Todos morreram, todos passaram, mas todos eles comparecerão diante de Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra. Todos serão julgados por ele. O mesmo acontecerá com os atuais presidentes e governantes de todas as nações do mundo. É Jesus quem estabelece os reis e quem também tira os reis das nações. Ele é o soberano. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e reinará por todo e sempre. Aleluia. Uma quarta verdade: Jesus Cristo é aquele que nos ama. Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos amou quando morreu por nós na cruz e nos segue amando hoje. Ele, Jesus, nos amará pela eternidade. A Bíblia diz que o amor nunca deixa de ser. O coração do Senhor é uma fonte inesgotável de amor. O próprio João disse isso em sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 8 até 10. Disse assim: Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício pelos pecados nossos. Louvado seja o Cordeiro
que morreu e tirou nossos pecados na cruz. Uma quinta verdade: Jesus Cristo é aquele que nos lavou de nossos pecados com seu sangue. Quando alguém em Israel pecava, devia ir ao sacerdote com um cordeiro sem defeito e oferecê-lo como sacrifício por seu pecado. O pecador colocava a mão na cabeça de aquele cordeiro e confessava, colocando a mão, seus pecados em voz alta. Era um ato simbólico como transferir seus pecados para aquele cordeiro. O sacerdote levantava a faca e imolava o animal. O sangue se derramava até o cordeiro morrer em vez do pecador. Foi isso que Cristo fez por cada um de nós. Mas ninguém obrigou a ele. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue e morreu na cruz por nós, para oferecer-nos perdão de nossos pecados. E por isso que ele disse: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Vamos a uma sexta verdade. Jesus Cristo, diz o texto lido, nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Ele não apenas nos amou e perdoou nossos pecados, mas também nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ou como outras versões dizem, ele nos fez um reino de sacerdotes. Ele nos fez reis porque ele é o rei dos reis. E nós somos membros agora da família real. Sim, somos reis. Isto significa que temos autoridade. E essa autoridade nos foi dada por Jesus Cristo. E surge esta pergunta: sobre que coisas nós temos autoridade para reinar? Primeiro, sobre o pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós para dominar-nos, pois nosso velho homem foi crucificado junto com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que não mais servíssemos ao pecado como escravos. Isto declara Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Também temos autoridade sobre os demônios. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus também declarou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos dañará, fará dano algum. Sim, temos autoridade sobre o pecado e sobre o demônio, sobre todos os demônios
e o mesmo Satanás. Mas também tem um terceiro assunto. Temos autoridade sobre nós mesmos. Isso se chama na Bíblia domínio próprio. Hoje decimos autocontrole. E o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Nós temos autoridade para exercer sobre nós mesmos, sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos, sobre todo desejo que surge em nosso coração, que se põe à vontade de Deus. Devemos exercer autoridade sobre nossa língua, para não pecar com a língua, não ofender a outros, não reclamar, não fofocar, não amaldiçoar. Que nossa boca seja sempre um instrumento de paz e bênção. Também nós podemos exercer autoridade sobre o mundo espiritual, expulsar demônios, lutar em oração contra principados e poderes das trevas. Temos autoridade para desfazer todas as obras do maligno. Temos autoridade para curar aos doentes, fazer maravilhas e milagres em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim que temos autoridade, somos reis. Ele nos deu autoridade para reinar sobre muitas coisas. Mas nosso texto diz que também nos fez sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. E nós em ele e através dele somos sacerdotes também. Sacerdotes de Deus. Temos livre acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu para nós através de seu corpo ferido na cruz. Nós não oramos a Deus de longe, longa distância. Não. Nós entramos na sala do trono, nos prostramos a seus pés, nós o adoramos em espírito e em verdade. E pela fé contemplamos a face do Senhor com nossa cara descoberta, desvendado. E em sua presença experimentamos plenitude de alegria, delícias à sua mão direita para sempre. Nos ajuntamos ao coro dos anjos e santos e cantamos para aquele que está sentado no trono e para o Cordeiro. Também todos nós, perante do trono, somos intercessores junto com Cristo. Oramos pela igreja, intercedemos pelos irmãos, pelos pastores, pelos doentes, pelos fracos, pelos perdidos. Nós nos aproximamos ao trono de sua graça para alcançar misericórdia e o oportuno socorro, a ajuda que precisamos. Também oramos por todos os homens, pelos governantes, por nosso país,
pedimos, como Ele nos ensinou, que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra como nos céus. Aleluia. Somos sacerdotes para Deus. E finalmente, queridos irmãos, aqui João declara: Jesus Cristo é quem merece toda a glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Todo o céu canta a Ele. O Cordeiro que foi morto é digno de receber toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo e sempre. Não há outro digno no céu ou na terra. Tudo é de Ele, por Ele e para Ele. Ele merece todos os aplausos, bater palmas. Todos os elogios pertencem a Ele. Porque sendo Deus, Ele se tornou homem. E sendo um homem, nunca pecou. Ele sempre fez a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte, não conhecendo o pecado, mas ele aceitou ser feito pecado quando morreu na cruz. Aceitou ser amaldiçoado, morrendo naquela vergonha, naquela cruz. Ele sofreu o abandono do Pai naquelas horas de agonia na cruz. E por isso que Deus o exaltou ao máximo lugar e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João conclui o capítulo 5 de Apocalipse com este testemunho. Maravilhoso testemunho. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e a honra e glória e poder por todo e sempre. Amém. Que visão maravilhosa teve João em Apocalipse.
Queridos irmãos e irmãs, Deus permitiu esta quarentena. Vamos a seguir o exemplo de João, o ancião, o apóstolo. Certamente nós, nestes dias, estamos em casa, com casas mais confortáveis que aquele exílio e prisão de João, para buscar mais a Deus, para ler sua palavra, para estar em comunhão com Ele cada dia. Mas, queridos irmãos, não só durante esta quarentena, sino ao concluir estes dias em casa, por favor, façamos o hábito cada dia de entrar em nosso quarto, fechar a porta e buscar a presença de Deus em oração e ter comunhão com Ele. Mergulharmos em sua palavra e que a palavra pelo Espírito e a oração se torne revelação para cada um de nós. Que Deus derrame sobre todos nós espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, e nossa vida mudará. Saímos fora desta quarentena transformados, com uma nova paixão, com um novo amor e uma nova determinação de proclamar a Jesus Cristo a todos aqueles que não conhecem a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Agradecemos ao nosso querido Jorge Mitian pela palavra. Que Deus o abençoe e abençoe também a Silvia, sua esposa e toda a sua família. Assim como também os nossos irmãos da igreja que se reúne lá em Buenos Aires. Gostaria também de lembrar os irmãos que na terça-feira, 20h15, teremos a nossa reunião de oração online, que tem sido bênção nas nossas vidas. Esperamos você e toda a sua família. E vamos encerrar o nosso culto desse domingo cantando junto com o Cauê Gifale, do Ministério Forasteiros Music. Que você tenha um ótimo domingo e que Deus nos abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém.
conceda sua graça e te dê a paz. Amém, amém, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia tua entrada